Muito bem, seja bem-vindo. Neste vídeo vamos trabalhar com a correção ou resolução do exame de admissão de Física 1 2021 UEM. O nosso objetivo neste vídeo é rebentar este exame de número 1 até número 20, passo a passo, de modo que a física pareça brincadeira das crianças, ok? Então não se acostume, nosso costume neste canal é rebentar com a matemática, mas de vez em quando vamos rebentando também a física, só para levar todo mundo no seu objetivo, ok? Portanto, estou dando de graça o que também aprendi de graça. Não se esqueça de clicar no botão like, se inscrever, para que o YouTube compreenda que este conteúdo realmente tem valor. Não se esqueça ainda aí de compartilhar. Meu nome é Pedro da Glória Valis, seja bem-vindo ao canal Capa Desperta. Muito bem, sem mais delongas, vamos aqui começar com os rebentamentos desses exercícios. Vamos começar aqui com a questão número 1. Assim diz o problema. Um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 40 metros por segundo. Desprezando o atrito do ar, o tempo que o corpo gasta para atingir a altura máxima é... Então nós temos aqui um corpo que é lançado verticalmente para cima, ok? Aqui temos o nosso solo, vamos lançar o corpo, o objeto daqui, não é? Aqui para cima, tá bom? À medida que o corpo vai subindo, nós vamos perceber que chegará aqui um determinado ponto, né, onde vai atingir a altura máxima, ou seja, o corpo não poderá mais subir, então terá atingido deste modo aqui a altura máxima, tá bom? Então, a minha pergunta é, por que o corpo parou de subir? Você terá que dizer que devido à resistência da gravidade, ok? Porque o corpo movia-se contra a aceleração de gravidade, então chegou a um determinado ponto em que a sua velocidade anulou-se. Se a velocidade anula, não pode ter mais movimento, então atingiu a altura máxima e começa aí o processo da queda, tá bom? Então, em lançamentos verticais, em que lançamos verticalmente para cima, lançamos contra a gravidade, a velocidade sempre é igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes aí o tempo, tá bom? Segundo o nosso enunciado, a velocidade de lançamento corresponde aí a 40 metros, tá bom? Sendo que a velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento, igual aqui a 40 metros por segundo, vamos considerar o seguinte, que a equação da velocidade seria velocidade com função de tempo, sendo igual à velocidade inicial, que é 40, menos a gravidade, que podemos considerar aí 10, ok? 10 vezes aí o tempo. Quando vai atingir a altura máxima, sua velocidade vai ser igual a zero. Isto implica dizer que toda esta equação, 40 menos aqui 10t, vai ser igual a zero. Pegue isto e passe para lá, que verá facilmente que o 40 terá que ser igual aqui a 10t. Passando 10 para lá, divide. Ou seja, poderíamos simplificar este zero com este zero daqui, ficando com 4 sendo igual aqui a t. Ou seja, para atingirmos a altura máxima, que é o ponto onde a velocidade vai anular, nós gastamos aí 4 segundos para sair daqui para aqui, ok? O tempo de subida seria 4 segundos, tá bom? É o que nos vai levar aqui para marcar a alternativa C. Ok, agora vamos passar para a questão seguinte, que é no caso a questão número 2, tendo em conta que número 1 a alternativa é C. Vamos para número 2. Qual é o coeficiente de atrito de um bloco de 10 kg que alcança 2 metros por segundo num deslocamento de 10 metros partindo de repouso? Considere a força a ele aplicada igual aqui a 10 Newton, ok? Então é preciso considerar todos os dados do enunciado, que eu já passo aqui a transcrever consigo. Nos dados nós temos a força aplicada ao objeto, corresponde aqui a 10 newtons, ok? E este objeto é um corpo de massa igual aqui a 10 kg. Ele alcança, ou seja, vai alcançar uma velocidade de 2 metros por segundo, tendo em conta que partiu de repouso. Então sua velocidade inicial será igual a zero. O que pretendemos é o coeficiente de atrito que atua sobre este corpo, ok? A primeira coisa que vou fazer aqui, querido, consigo, e eu espero que faça aí e saiba fazer sozinho, é que nós temos aqui um corpo de massa M, ok? Vai deslocar-se aqui sobre uma determinada superfície sobre a ação de uma determinada força F que nos foi dada aí
correspondente a 10 Newton, ok? Então, só que depois de um determinado tempo, nós percebemos que ele vai percorrer um determinado deslocamento correspondente a 10 metros, ok? O enunciado diz que o deslocamento será igual a 10 metros e a sua velocidade nesse instante corresponde aí a 2 metros por segundo. Tendo em conta que partiu do repouso, sua velocidade inicial sendo aí 0, pretendemos saber qual é o coeficiente de atrito que atua sobre essa nossa força aqui, ok? Então nós temos aqui a força de atrito atuando sobre o corpo, dificultando aí o movimento do bloco, ok? A outra coisa que a gente precisa indicar aqui no corpo é o peso do corpo. O peso do corpo sempre é vertical, aí sempre será igual a massa vezes a aceleração de gravidade, ok? É peso. E como o corpo pousa sobre uma dada superfície, haverá no contato entre o corpo e a superfície uma força designada reação normal, ok? Seria a reação da superfície sobre o bloco. Bom, na vertical, nesse sentido aqui, não há movimento para o nosso corpo. É por isso que dissemos que o somatório destas forças terá que ser igual a 0. O somatório das forças em Y é 0. Agora, em X, nós percebemos que é um determinado movimento. É por isso que vamos dizer que o somatório das forças em X deverá ser igual a massa vezes a aceleração do sistema, segundo a segunda lei de Newton, ok? Que no caso é considerada a lei fundamental da dinâmica. Muito bem, agora trabalhando em Y, nós podemos tirar o seguinte. Todas as forças que apontam para cima podemos considerar positivas, então N aqui seria positivo e o P aponta para baixo, está na vertical, vai ser P negativo. Bom, isto tudo tem que ser igual a 0, passando o P para lá, N seria igual a P, que é igual a massa vezes a aceleração de gravidade, e a massa aqui no caso é 10 kg, teríamos 10 kg vezes aqui 10 metros por segundos quadrados. Isso será 100 Newton. Então, a reação normal é igual ao peso e igual a 100 Newton. Agora, trabalhando aqui com o somatório das forças em X, nós pretendemos achar aí o coeficiente de atrito. De onde virá o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito vem da força de atrito, uma vez que a força de atrito é igual aqui ao coeficiente de atrito, vezes aqui a reação normal, nós percebemos que já temos o coeficiente. Já temos a reação normal, a única coisa que nos falta é a própria força de atrito. Razão pela qual, para ter o coeficiente de atrito, passaremos isto para lá, ficando deste modo com o coeficiente de atrito sendo igual à força de atrito dividido pela reação normal. Agora vamos calcular a força de atrito através desta expressão aqui. O somatório das forças em X deve ser igual a massa vezes a aceleração do sistema. Vamos lá aqui no nosso sistema, a força F é positiva porque atua na direção e sentido do movimento, ok? Atua no sentido do movimento, então a força F é positiva. A força FA, no caso a força de atrito, é contra o movimento porque aponta para lá, ok? Aponta para lá enquanto que o movimento é para lá. É por isso que vamos dizer que a força de atrito é negativa. São as únicas forças na horizontal. Daí que teríamos que tudo isto terá que ser igual aqui a massa vezes a aceleração do sistema. Agora, se eu pegasse a força de atrito e passasse para lá, teria que F sendo igual a F menos, ok? Porque isto aqui passa para cá, fica com M vezes aqui o A sendo igual. A força de atrito passa para lá, fica positiva. Bom, nós temos que a força de atrito será igual a essa expressão. Então, o coeficiente de atrito vai ser igual à força de atrito, ok? Força de atrito, que no caso seria aí a força F menos a massa vezes a aceleração do sistema dividido aqui pela reação normal, tá bom? Basicamente isto aqui, a única coisa que falta é a aceleração do sistema, que você terá pela equação de Torosel, tá bom? Velocidade quadrada igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento, ok? Tendo em conta que partiu de repouso, então a velocidade inicial vai ser igual a 0, ok? Partiu de repouso. Nós queremos a aceleração, daí que ficamos com V quadrado sendo igual aqui a 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Passe isto aqui para lá, terá que velocidade ao quadrado sobre 2 vezes deslocamento será igual aqui a aceleração, tá bom? Então vamos calcular a aceleração. A aceleração, teríamos a velocidade final, no caso aqui 2, teríamos 2 ao quadrado sobre aqui 2 vezes o deslocamento, que no caso é aqui 10. Então vamos ter aqui 10. Isto será igual a isto aqui dá 4. Fazendo esta conta temos 20. A simplificação vai dar 1 sobre 5. Vamos substituir aqui para termos o coeficiente de atrito.
A força F, segundo o enunciado, é aqui igual a 10, ok? Vamos colocar 10, menos a massa, no caso, segundo o enunciado, também é igual a 10, vezes a aceleração do sistema pelos nossos cálculos dá 1 sobre 5. Depois temos aqui a reação normal, que no caso, pelos nossos cálculos, também deu aí 100. O coeficiente de atrito vai ser igual a 10 menos, aqui 10 vezes 1 dá 10, sobre 5 vai dar aqui 2, então teremos 2, sobre aqui o 100. 10 menos 2 vai dar 8, sobre 100 vai ser igual a 0,08, tá bom? Então este que seria o valor do coeficiente do atrito no problema número 2, ok? A alternativa correta seria a alternativa D. Em 2, a alternativa é D. Vamos passar rapidamente para a próxima questão. Eu vou tentar aqui ser flexível, mas ao mesmo tempo elucidando tudo que devem aí compreender. A questão seria 3. Número 3, nós temos o seguinte. Um corpo de massa 19 kg está em movimento. Durante um certo intervalo de tempo, o módulo da sua velocidade passa de 10 para 40 metros por segundo. Qual é o trabalho realizado pela força resultante sobre o corpo nesse intervalo de tempo? Ok? Então, temos um determinado corpo de massa M igual a 19 kg. Ele, num determinado instante de tempo, sua velocidade inicial passa de 10 metros por segundo para uma velocidade final correspondente a 40 metros por segundo. Nós queremos saber qual é o trabalho realizado pela força resultante, tá bom? Então, isto vai ser banana mesmo, porque o que é que você terá que fazer aqui? Nós sabemos que trabalho seria igual a massa vezes a... será igual a força vezes o deslocamento, no caso em que nós temos a força, porque nós temos aqui um corpo de massa M sendo movido por uma certa força, precisamos saber qual é o deslocamento sofrido aí pelo corpo. Mas, caso não tenhamos aqui deslocamento, isto não é um problema, porque nós vamos ter que usar outras relações. Por exemplo, trabalho igual a variação de energia. Esta é uma das principais fórmulas aqui na mecânica, tá bom? Se trabalho é igual à variação da energia, o nosso corpo ele tem velocidades. Ou seja, aqui o nosso corpo está sujeito simplesmente à energia cinética. Então, trabalho seria igual à variação da energia cinética. Uma vez que a energia cinética é igual a 1 meio massa vezes velocidade ao quadrado, aqui teríamos que, sendo variação da energia cinética, será a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isto será igual a 1 sobre 2 vezes aqui a massa do nosso corpo, velocidade final ao quadrado, menos a energia cinética inicial seria 1 sobre 2 massa vezes velocidade inicial ao quadrado. Bom, verificam que há em comum aqui 1 sobre 2, 1 sobre 2. 1 sobre 2, 1 sobre 2. Massa, aqui massa também. Então vamos evidenciar 1 sobre 2 e a massa. Ficamos aqui com velocidade final ao quadrado, menos aqui velocidade inicial ao quadrado, ok? Então basicamente seria isto aqui e vamos começar a colocar os valores. 1 sobre 2 vezes a massa que é igual a 19 kg, vezes aqui a velocidade final, que no caso é 40 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que corresponde aí a 10 metros por segundo. Atenção que as velocidades são elevadas a 2. O trabalho poderia ser igual a 1 sobre 2 vezes 19 vezes aqui 40 ao quadrado dá 1.600, menos aqui 10 ao quadrado dá 100. 1.600 menos 100 dá 1.500, sobre 2 aqui ficamos com 750. Vezes aí 19, tá bom? Então você pode fazer deste jeito, assim como poderia ter entendido que aqui é uma diferença de quadrado, usava as suas habilidades matemáticas para simplificar o problema, tá bom? Assim fomos pelo caminho mais longo. Teríamos 75 aqui, com este 0 vezes este 19 aqui. 9 vezes 5 dá aqui 45, vai 4. 9 vezes 7 dá aí 63, mais o 4 ficamos com 67. 1 vezes 5 dá aqui 5, 1 vezes 7 dá 7, a soma dá 5, aqui 12, vai 1, aqui temos 13, mais 1 temos 14.
este zero baixamos, ou seja, o nosso trabalho será 14.250 aí joules, tá bom? Venha buscar a alternativa verdadeira, que no caso será a alternativa E. Passando agora para a questão número 4, temos o seguinte. Um móvel em movimento retilíneo uniforme variado parte do repouso e atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Se a aceleração do móvel é de 2 metros por segundo quadrado, determine a distância percorrida por esse móvel, tá bom? Então nós temos aqui um determinado móvel em movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Ele parte do repouso, quer dizer que sua velocidade inicial aí vai ser igual a zero, e atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Tendo em conta que a sua aceleração é de 2 metros por segundo quadrados, pede-se aí o deslocamento ΔS, tá bom? A única coisa que nós temos que fazer aqui, uma vez que não temos tempo, não é usar aí aquela equação bem longa que nós conhecemos aí. S como sendo S inicial mais velocidade inicial T mais aí 1 sobre 2 AT quadrado. Devido à falta do tempo aqui T, nós teríamos que usar a equação de Torosel. Recordando-se que V quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais aqui 2A vezes aqui o deslocamento ΔS. Tendo em conta que partiu do repouso, sua velocidade inicial vai ser igual a zero, passemos isto para lá, ficaríamos aqui com V quadrado sendo igual a 2A, aqui ΔS, passa isto para lá, fica a dividir. Então terá V quadrado sobre aqui 2 vezes a aceleração. Então o nosso ΔS vai ser igual aqui velocidade ao quadrado, que no caso é 20, ok? 20 ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração, que no caso corresponde aí a 2. Vamos lá, 20 ao quadrado dá 400, teríamos aí 400 sobre aqui 2 vezes 2 dá 4, 4 por 4 dá 1, então teríamos 1 com esses dois zeros metros, porque estamos a trabalhar no sistema internacional. Alternativa verdadeira para a questão número 4, obviamente que seria a alternativa aqui B, ok? Então a alternativa B é a única alternativa correta. Vamos passar agora para resolver a questão número 5, temos o seguinte. Um veículo se desloca a 108 km por hora em uma estrada onde a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Ao tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente, ele desvia sua atenção para o aparelho ao longo de 4 segundos. Qual é a distância percorrida em metros pelo veículo durante os 4 segundos em que o condutor atendeu o celular, ok? Então vamos aqui ao nosso problema, tendo em conta que este veículo move-se com uma certa velocidade aí correspondente a 108 km aqui por hora, ok? A velocidade máxima aí permitida, ela é correspondente a 110, ok? Velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Agora, o nosso amigo aqui, ele ficou meio que desatento ao atender o telefone e o tempo gasto no telefone seria aí de 4 segundos. Pretende-se saber qual deslocamento ele percorreu durante o telefone aí, ok? Tendo em conta que a velocidade aqui é invariável, ou seja, a velocidade é constante, estaríamos aqui a trabalhar com o movimento retilíneo uniforme, tá bom? MRU. Ok. Agora, em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é igual ao deslocamento sobre a variação do tempo. Isto implica dizer que, fazendo meios extremos deste lado, ficaríamos com 1 vezes ΔS, dando ΔS igual aqui a velocidade vezes ΔT. Agora, não vai falar aqui línguas estranhas. É preciso converter esta velocidade, uma vez que está em horas, para aí metros por segundo. Tendo em conta que temos aí 108 km por hora, para passar isto aqui para metros por segundo, basta só dividir aqui por 3,6, ok? Então isto vai ser igual a 108 dividido por 3,6, que corresponde a 36 vezes 10 elevado a menos 1, que corresponde a este algarismo decimal. Veja que é possível fazer aqui 108 por 36 é igual a 3, ok? Este 10 que está no denominador, quando passa para o numerador, multiplica, o seu expoente fica positivo. Então teríamos aqui 30 metros por segundo, ok? Portanto, o deslocamento percorrido pelo nosso amigo seria aqui correspondente a deslocamento aqui ΔS será igual à velocidade com que ele vai se movendo, do que no caso é 108, que corresponde a 30 metros por segundo. Seriam 30 metros por segundo, vezes aí o tempo que vai durar a viagem no telefone. Então vamos cortar segundo com segundo, teríamos 3 vezes 4, dando 12, mantendo esse zero, temos 120 metros
percorridos enquanto ele estava no telefone. A alternativa verdadeira para a questão número 5 seria aí a alternativa 120 seria a alternativa A, ok? Em número 5 vamos marcar a alternativa A. Agora vamos passar rapidamente aqui para a questão número 6. Temos o seguinte. A água de uma massa específica, ρ igual a 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos, escoa através de um tubo horizontal representado na figura. No ponto 1, a pressão manométrica vale 12 kPa e a velocidade é de 6 metros por segundo. Qual é em quilopascais a pressão manométrica no ponto 2? Onde a velocidade é de 4 metros por segundo. Então, temos aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2. Temos aqui também um determinado tubo horizontal. Sabemos que a pressão no ponto 1 foi dada. Pede-se aqui a pressão no ponto 2, tendo em conta que a velocidade no ponto 1 é de 6 metros por segundo e a velocidade aqui no ponto 2 é aqui 4 metros por segundo, tá bom? Considere essa densidade dada aí. Então, vamos lá. Temos aí velocidade 1 sendo igual a 6 metros por segundo. Depois temos a velocidade 2 sendo igual a 4 metros por segundo. A pressão no ponto 1 é igual a 12 kPa, ok? 12 kPa e a densidade é igual aqui a 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos. Pede-se o valor da pressão no ponto 2. Considerando o tubo horizontal, então nós teríamos que aplicar a equação de Bernoulli para responder à pergunta, ok? Pela equação de Bernoulli, a pressão no ponto 1 mais aí a densidade, gravidade, altura 1, mais aí a densidade, velocidade 1 ao quadrado sobre 2 é igual a mesma coisa no ponto 2, tá bom? Seria a pressão 2 mais densidade, gravidade, altura 2, mais a densidade, velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Uma vez que trata-se de tubos horizontais, então as alturas serão iguais a zero. Cancelamos esta parte e uma vez que pretendemos a pressão 2, vamos pegar isto e trazer para cá. Ficaríamos deste lado com a pressão no ponto 1, mais aqui a densidade, velocidade 1 quadrado sobre 2. Esta parte que passa para cá fica negativa. Ficamos com menos a densidade, velocidade 2 ao quadrado aqui sobre 2. Isto tudo será igual aqui à pressão no ponto 2, ok? A pressão no ponto 2 é igual a isto aqui. Então, eu posso escrever que a pressão no ponto 2 é igual aqui à pressão 1, mas aqui temos densidade sobre 2. Aqui também densidade sobre 2. Evidenciando a densidade sobre 2, ficávamos com V1 quadrado menos aqui o V2 ao quadrado. Tudo bem, agora vamos fazer a substituição. Tendo em conta que aqui temos 12 kPa, eu vou escrever aqui 12 kPa. É muito importante que eu entenda este quilo aqui, tá bom? Mas aqui a densidade é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, queridos, aí corresponde a quilo, tá bom? Então teria aqui 10 elevado a 3, ok? 10 elevado a 3 sobre aqui o 2 vezes a diferença das velocidades. Temos aqui a velocidade 1. Veja que a velocidade 1 ao quadrado vai ser igual a 36 menos a velocidade 2, que é 4 ao quadrado, vai dar aí 16. Agora, vamos fazer este problema do jeito mais fácil possível. Teríamos 12 kPa mais aqui 36 menos aqui o 16. Isto nos daria a 20. E 20 sobre este 4 nos daria quanto? Nos daria 10, ok? Ficávamos com 10 vezes este 10 elevado a 3. Tudo isto seria pascais no sistema internacional. Então, ficávamos com 10 quilopascais, ok? 10 quilopascais, mais aqui ficávamos com 12 quilopascais, não 10, ok? 12 quilopascais, mais este resultado aqui, deste lado seria 10, ok? 10 elevado a 3 seria quilo, então ficávamos aqui com pascal. Ficávamos com 12 quilopascais mais 10 quilopascais, sendo aqui igual a 22 quilopascais, ok? Então, é brincadeira das crianças mesmo. Alternativa verdadeira, marque aí a alternativa E. No número 6, marcamos a alternativa E. Vamos rapidamente passar aqui para a questão número 7. No escoamento na secção
circular de um tubo horizontal, a velocidade do fluido é de 2 metros por segundo. Qual é metros por segundo? A velocidade do fluido numa secção de estrangulamento do tubo, se o seu diâmetro reduz a metade, ok? Então, você tem uma determinada secção circular, onde o fluido no diâmetro 1 move-se aí com uma certa velocidade igual a 2 metros por segundo. Aí teríamos um certo diâmetro 1. Agora, o diâmetro 2, ele torna-se a metade do diâmetro 1. Vai ser o diâmetro 1 sobre aí o 2, porque sofreu um estrangulamento. Seria algo próximo disto aqui. Então tenho aqui um certo diâmetro 1, sofreu um estrangulamento, quer dizer que houve aqui uma redução no seu diâmetro. No caso, isso aqui seria estreitamento, mas sempre haverá redução aí, tá bom? Aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2. Nós queremos saber qual vai ser a velocidade aí no ponto 2. Sempre que tratar-se deste problema, a equação é de continuidade. A vazão 1 é igual aqui à vazão 2, ou seja, a vazão não muda, permanece constante. Desta forma, sabemos que a vazão é igual a área vezes velocidade, que será igual aqui a área 2 vezes a velocidade 2. Pega este A2, passa para lá e vai dividir, então ficaremos aqui com A1 sobre aqui V1 sendo igual aqui a A2, ok? Isto será igual a V2. Podemos escrever deste lado aqui que o nosso V2 vai ser igual a A1, ok? Como é que se calcula a área tendo aí o diâmetro? A área pelo diâmetro é igual a π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, vamos colocar no lugar da área 1, π diâmetro 1 ao quadrado sobre 4, vezes aí a velocidade 1, que no caso será V1, dividido pela área 2, que no caso será π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4, ok? Então, dá para cortar aqui π, aqui também π. O 4 também com 4, ficávamos com V2 sendo igual a diâmetro 1 ao quadrado vezes aqui D1 vezes aqui V1 sobre, ok? Sobre aqui diâmetro 2 ao quadrado. Então, para finalizar o exercício com sucesso, você precisa considerar esta informação. Diâmetro 2 é igual a diâmetro 1 sobre aqui o 2, tá bom? Então, vamos escrever aqui diâmetro 1 ao quadrado vezes a velocidade 1. Foi nos dado aqui o 2. Então, vamos colocar 2 sobre aqui diâmetro 2. Diâmetro 2 é diâmetro 1 sobre aqui o 2, ok? No lugar de diâmetro 2, vamos colocar esta expressão que substitui o diâmetro 2. Só que tudo isto deve ser elevado aqui a 2. Vamos escrever diâmetro 1 ao quadrado vezes 2 sobre aqui D1 ao quadrado fica D1 ao quadrado sobre aqui o 2, ok? Então, temos isto dividido por esta fração, devemos aplicar as regras de divisão envolvendo fração. A velocidade 2 para nós seria igual ao diâmetro 1 ao quadrado vezes 2, vezes o inverso desta fração, que será aqui, aqui 2 ao quadrado dá 4, tá? Dá 4. Então, o inverso disto seria 4 sobre aqui D1 ao quadrado. Vamos simplificar este com este. 2 vezes aqui o 4 vai ser igual a 8 metros por segundo, porque estamos a trabalhar no sistema internacional. Marque a alternativa D como alternativa verdadeira, 100% correta. Agora vamos passar para a questão número 8. Vamos rebentar a questão número 8 e tiramos a força aí a alternativa correta. Na questão número 8 temos o seguinte. Um objeto de massa 5 kg movendo-se a uma velocidade de módulo 10 metros por segundo choca-se frontalmente com o segundo objeto de massa 20 kg parado. O primeiro objeto, após o choque, recua com uma velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Desprezando-se o atrito, determina o módulo da velocidade do segundo após o choque, tá bom? Então, vamos considerar aí um esquema no qual nós temos aqui um objeto, podemos considerar aqui um objeto de massa 5 kg. Ele vai colidir com um objeto de massa 20 kg que inicialmente se encontra em repouso. Ou seja, este nosso primeiro objeto move-se para lá com uma certa velocidade igual a 10 metros por segundo. Quando vai colidir com o outro se encontra uma velocidade aqui, a velocidade inicial do segundo objeto igual aqui a 0 metros por segundo, pois está em repouso. Essa aqui seria a velocidade inicial do primeiro objeto, ok?
Após a colisão, o que acontece é que eles vão colidir, ok? Só que após a colisão, este outro começa a recuar. Este de 5 kg, ok? Ele vai recuar com uma velocidade aqui de módulo igual a 2 metros por segundo. Queremos saber com que velocidade este aqui vai se movimentar, ok? Qual será a velocidade final aqui do nosso objeto 2, que é esse de 20 kg de massa. Bom, tratando-se de colisão, você tem que usar a lei de conservação de quantidade de movimento. Vamos considerar aqui quantidade de movimento Q, sendo igual aqui a massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento inicial sempre é igual à quantidade de movimento final. Aqui quantidade de movimento inicial e aqui final. Quantidade de movimento inicial é o somatório das quantidades de movimento de cada objeto. Portanto, teríamos quantidade inicial do corpo 1 mais quantidade inicial aqui do corpo 2, sendo igual aqui a quantidade final do corpo 1 mais aqui a quantidade final do corpo 2. A inicial de 1 seria M1 vezes velocidade inicial de 1 mais M aqui 2 vezes a velocidade inicial de 2. Sendo igual a M1 vezes velocidade final de 1, mais aqui o M2 vezes velocidade final aqui do 2. Como o objeto 1 no início estava em repouso, sua velocidade inicial é 0, então isto aqui vai dar 0. Uma vez que nós pretendemos aqui achar a velocidade do corpo 2, teremos que pegar isto e passar para lá. Teríamos M1 vezes velocidade 1 inicial 1, menos M1 vezes a velocidade final 1, igual aqui a M2 vezes a velocidade 2, ok? Isto vai ser igual. Veja que aqui tem M1 e M1. Evidencia M1, ficava aqui com a velocidade inicial 1 menos aqui a velocidade final aqui 1 dividido aqui pela massa, porque isto quando passa divide aqui. Teremos a massa aqui 2, ok? Então, isto será igual à velocidade 2. Continuando a continha deste lado aqui, a velocidade 2 será igual a massa 1, que no caso corresponde a 5 kg. Vamos colocar 5 kg no lugar da massa 1. Velocidade inicial 1. A velocidade inicial 1 aí corresponde a 10, menos a velocidade 1. É aqui onde a malta começa a dançar, ok? O objeto 1 no fim, o enunciado dele vai dizer que ele recua. Então quer dizer que inverte o sentido. Se este sentido que nós apontamos aqui é o positivo, quando vai recuar ele vai inverter esse sentido. No caso, ele passa a movimentar-se para lá. Então, inverteu o sentido logo, o sinal da velocidade aqui será negativo. Então, será menos 2 porque é a velocidade de recuo. Então, teremos aqui menos aqui o 2, ok? Portanto, não vai fazer aqui esta dança estranha na hora de fazer este problema, ok? Recuou, inverteu o sentido da velocidade. Dividido aqui pela massa 2, ok? A massa 2 aqui corresponde a 20. Então, a velocidade 2 vai ser igual a 5 vezes menos de menos dá mais, e fazendo 10 mais 2 vai ser igual a 12 sobre aqui o 5. Isto vai ser igual a 3 metros por segundo, tá bom? Sobre aqui o 20, tá? 20. Então, teremos 3 metros por segundo. Isto porque o 5 dividido pelo 20 vai dar 4, o 12 por 4 vai dar aqui 3. Então, temos 3 metros por segundo como sendo a velocidade do corpo 2. Ou seja, o segundo corpo vai movimentar-se para lá com uma certa velocidade correspondente a 3 metros por segundo. A alternativa correta? Claramente que será aqui a alternativa B, ok? Número 8, marque aí B. Número 8 é B. Passando para a questão número 9, vamos brincar um pouco com esta figurinha. A figura representa uma esfera de 2 kg deslocada na posição de equilíbrio devido à ação de uma força F. O valor da força F em Newton é de... Então, temos esta figura, queremos saber o valor desta força F, ok? Vamos aqui passar a nossa figurinha que está suspensa aqui num determinado ponto. Temos uma corda e temos aí o corpo com uma massa M igual a 5 kg. É isso aí? Não, é 2 kg, tá? 2 kg. Temos aqui uma força F que coloca a bola suspensa, formando aqui um determinado ângulo de 60 graus, tá bom? 60 graus. Indicando as forças atuantes sobre o nosso sistema, nós teríamos que indicar aqui o peso da nossa esfera, que seria P, e temos aqui a força tensora T.
Bom, eu sei que muitos fazem isto pela decomposição de forças e nós teríamos que fazer isto usando outros processos. Veja só o seguinte, se eu prolongasse a linha de ação de P aqui, eu teria isto aqui. Mas para fechar um determinado triângulo aqui, poderia fazer paralela a esta força F. Vamos supor que a força F seja este vetor azul. Então, fazendo paralela a este aqui, passando por aqui, dá para ver que dá para fechar um triângulo aí, ok? Então, teríamos um triângulo formado por... Vou colocar a vermelho, aí a força tensora T, ok? E depois tenho este azul, que no caso é esta horizontal. Tenho aqui azul da horizontal. E depois poderemos colocar o preto para aqui o peso, né? Vamos colocar o preto para o peso. Vamos colocar aqui o preto para o peso, tá bom? Então, azul é F. Então, o que nós temos aqui? Temos um triângulo retângulo. Veja que esta linha do peso com esta paralela da F forma aqui um ângulo de 90 graus. Agora, esta força tensora T, veja que o T com a vertical forma 60 graus. Então, este nosso T, com qualquer coisa que seja vertical, vai formar aqui 60 graus. Temos aqui um triângulo retângulo, aqui já temos 60 graus, aqui só pode ser 30 graus, para a soma de todos os ângulos dar-nos aí 180. Tudo bem, agora o que eu quero mesmo é calcular a força F. Pelo teorema dos senos, F sobre o seno do ângulo oposto ao F, que no caso é aqui 60 graus, porque o F está em frente de 60 graus, deve ser igual ao lado que tenho. Eu tenho o peso, porque tenho a massa aqui correspondente a 2 kg. Então, vamos lá fazer aqui o peso sobre o seno, ok? Do ângulo oposto aqui ao lado P. Ok, o lado P, o seu ângulo oposto é aqui 30 graus. O ângulo está em frente do P é 30, então será 30 graus. O que a gente quer mesmo é o F. Então, tira o seno que está a dividir, passa para lá, multiplica. F será igual ao peso sobre seno de 30 graus, vezes aí o seno de 60, vezes seno de 60 graus. Então, assim é que seria o método geométrico. Aqui o peso é massa vezes aceleração de gravidade. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Faça comigo o seguinte, a massa é igual a 2, a gravidade é 10, 2 vezes 1 dá 2, ok? Sobre 2 vai dar 1. Então, basicamente, seria igual a simplificar este 2 com este 2, ficávamos com 1, vezes aqui a raiz de 3. F vai ser igual a este vezes este dá 20, raiz quadrada de 3 newtons. Este é o valor da força F. Desta forma, corremos para marcar a alternativa verdadeira, que deve ser aqui 20 raiz de 3. 20 raiz de 3 é nenhuma das alternativas, ok? Então, não vamos precisar emagrecer desta vez, com certeza em nenhuma das alternativas. Vamos passar aqui para a questão número 10, ok? Vamos passar para a questão número 10, temos o seguinte. Passando para 10, temos o seguinte. A posição de uma partícula que realiza um movimento harmônico simples é dada por x em função de tempo. Temos aí x em função de tempo sendo igual a 2 seno aqui de 1,5 π t mais aqui π sobre 2 no sistema internacional. Qual é a unidade no sistema internacional? O módulo da aceleração da partícula no instante t igual a 2 segundos, ok? Então, queremos saber a aceleração quando o tempo for igual a 2 segundos. Uma vez que esta é a posição, para termos aceleração, teríamos que primeiro ter a velocidade. E a velocidade seria a derivada da posição como função aqui do tempo. Derivando isto aqui como função de tempo, teríamos aqui o 2, ok? Então, para derivar isto aqui, na verdade, é só pegar esta parte e derivar. Vamos lá derivar isto aqui. A derivada de t daria 1, então teríamos isto aqui como resultado, que no caso é 1,5 π, ok? Vezes, no lugar de seno, ficamos com o cosseno do mesmo argumento, que no caso é 1,5 π vezes πt, mais aqui π sobre 2. Tudo bem. Organizando este negócio, a equação da velocidade seria 2 vezes isto aqui vai dar 3π cosseno aqui de 1,5 π t mais π sobre 2. A equação da aceleração seria a derivada da equação da velocidade com função de tempo. Vamos derivar a velocidade com função de tempo. É só manter esta parte que no caso é 3π, ok?
A derivada do cosseno é só pegar esta parte e derivar. Derivando isto aqui, a derivada da parte com t, a derivada de t dá 1. Então, só pegamos essa parte e chapamos 1,5π. E no lugar deste cosseno, colocamos seno do mesmo argumento, que no caso é 1,5π t mais aqui π sobre o 2. Atenção que ao derivar o cosseno aparece o sinal menos aí. Então a aceleração com função de tempo seria igual a menos 3π, aqui vezes 1,5, isto nos daria menos 3π vezes 1,5 seria 9 sobre 2, daria 4,5, ok? Π ao quadrado vezes o seno de 1,5π t mais aqui π sobre 2. Nós queremos a aceleração quando o tempo for igual a 2, ok? Quando o tempo for igual a 2 segundos. Teríamos que a aceleração quando o tempo for igual a 2 seria menos 4,5π quadrado vezes aí o seno, ok? De 1,5π vezes o tempo que corresponde a 2 segundos. Vamos colocar aí 2 segundos mais o π sobre 2. Mais o π sobre 2, ok? 2 vezes isto aqui vai nos dar 3π, ok? Vai nos dar 3π e 3π mais π sobre 2, na verdade, seria o seguinte. Seria a aceleração no ponto 2 sendo igual a menos 4,5π quadrado vezes seno, ok? De 3π mais aqui π sobre 2. Nós vamos pegar isto aqui, vamos direto para o círculo trigonométrico. Na verdade, os espertos já perceberam que isso será igual, mas vamos aqui todos nós para o círculo trigonométrico. Aqui nós temos π, aqui nós temos 0, aqui temos π sobre 2, aqui temos π, aqui temos 3π sobre 2, aqui temos 2π, tá bom? Essa reta é a reta dos senos, esta aqui é a reta dos senos. Aqui nós teríamos menos 1, aqui teríamos 1 e aqui teríamos menos 1. Vamos lá agora rodar em torno do nosso círculo até acharmos 3π mais aqui o π sobre 2. Π sobre 2 corresponde a 90 graus. Então, π corresponde a 180 graus. Se nós temos aqui 3π, então teríamos aqui π, mais aqui π fica 2π, mais o π fica aqui 3π. Agora, mais este π sobre 2 seria mais 90 graus. Nós calhamos aqui, nesta reta aqui. Então, nesta reta aqui, o seno está a dar aqui menos 1. Então, a resposta seria menos 1. Bom, a aceleração quando o tempo for igual a 2 seria menos 4,5π quadrado vezes aqui o seno que seria de menos 1. Isto vezes isto vai dar 4,5π ao quadrado, ok? Então, esta seria a aceleração quando o tempo for 2 segundos. A alternativa, com certeza tem sim, desta vez a alternativa será C, ok? Marque comigo a alternativa C. Vamos agora passar para responder a questão número 11, mas da seguinte maneira. Número 11 temos o seguinte. Certa massa de gás ocupa um volume de 20 litros a 27 graus centígrados e 600 milímetros de mercúrio de pressão. Então, temos aqui que o volume é igual a 20 litros, a temperatura é igual a 27 graus centígrados e a pressão é correspondente a 600 milímetros de mercúrio, ok? Hg. Qual é em litros o volume ocupado por essa massa de gás a 45 graus e 800 milímetros de mercúrio? Então, queremos saber qual é o volume aí que será ocupado se a pressão e a temperatura variarem. No caso, a pressão para 800 milímetros de mercúrio e aqui a temperatura para 47 graus centígrados. É muito importante saber que nunca vamos usar aqui nesses tipos de cálculos a temperatura em graus, sempre tem que passar para Kelvin. É por isso que vamos somar aqui com 273 e ficamos aqui com 300 kelvins, ok? E deste lado também somando com 273 teríamos aqui 320 kelvin. Muito bem, agora que já fizemos isto, temos aqui a temperatura 2, a pressão 2, aqui a pressão 1, temperatura 1, aqui é volume 1. Nós teremos que usar a equação geral dos gases, onde sabemos que PVT é igual a PVT.
Queremos achar aqui o volume 2, então vamos fazer meios e aqui extremos. Teríamos T1 vezes P2, V2, sendo igual a isto vezes isto. Seria P1, V1 só vezes aqui o T2. Passa tudo isto para lá, que terá o V2 sendo igual a P1, V1 sobre T2, dividido aqui por T1 vezes aqui P2. Muito bem, vamos agora começar a fazer a substituição. V2 vai ser igual a P1, atenção que P1 deu aqui, segundo o iniciado, são 600 milímetros de mercúrio. Então, teríamos 600 milímetros de mercúrio vezes aqui V1, ok? V1 é igual a 20 litros, vezes aqui a temperatura T2, que no caso corresponde a 320 Kelvin, dividido aqui por T1, que no caso corresponde a 300 kelvins, vezes P2, que corresponde a 800 milímetros de mercúrio. Vamos lá começar a fazer os cálculos bananas mesmo. Vamos lá, aqui 600 por 300 vai ser igual a 2, ok? 0 com 0, veja só, este 0 também corta com este 0, ficamos aqui com 2 vezes 32 sobre o 8 vai ser igual a 4, 2 vezes 2 vezes 4 é igual a 16 litros. Então, este é que será o volume. Ele vai diminuir para aí 16 litros. E a alternativa verdadeira, provavelmente e com certeza, será a alternativa E. Em número 11, vamos pegar a alternativa E. Agora, vamos passar para a questão número 12, onde temos o seguinte. O gráfico da pressão P em função do volume V, representa a transformação gasosa SH sofrida por uma determinada amostra de gás ideal. Sabe-se que V2 é igual a 2 vezes V1 e P2 é igual a 2 vezes P1. Qual é o trabalho realizado pelo gás em função de P e V, ok? Então, o que a gente sabe aí, de acordo com este gráfico, é que V2 é igual a 2 vezes V1 e que também V2, ok? E que também o P2 é igual a 2 vezes o P1. Bom, em função deste gráfico aqui, nós pretendemos saber qual é o trabalho realizado quando saímos de S para H. Então, isto vai ser banana, mas quando nós aplicarmos bem aí os conceitos, bom? Meus amigos, tenho amigos que costumam falar línguas estranhas quando o assunto é este daí. Então, nós temos aqui volume, V, e aqui temos pressão, P, e depois disto temos aqui o ponto S e temos aqui o ponto H, ok? Então, nós vamos sair daqui de um certo V1, aqui temos P1, ok? Neste ponto temos V2 e aqui temos aqui o P2. Muito bem, nós temos isto aqui, na verdade, é o trabalho realizado num determinado troço. O trabalho realizado num determinado troço, quando o gráfico é um gráfico de PV, sempre é esta área aqui formada nesta figura aqui, tá bom? Então, a área formada sempre vai ser igual ao nosso trabalho. No caso, essa área é a área de um trapézio. Para calcularmos a área do trapézio, seria, no caso, a base menor, que no caso é esta base aqui, correspondente a P1, mas aqui a base maior, que no caso será esta distância toda, correspondente a P2, ok? P2 sobre aqui a variação sobre 2 vezes a variação do volume, Agora, nós teríamos aqui P1 mais aqui P2, ok? Sobre 2 vezes a variação do volume para nós corresponderá a volume 2 menos volume 1. Agora, sabendo que P2 é 2 vezes o P1, nós podemos escrever que P1 mais aqui no lugar de P2 teríamos que substituir por 2 vezes aí o P1. Dividido aqui por 2 vezes, sabendo aqui que o volume 2 é 2 vezes o volume 1, teremos que colocar 2 vezes o volume 1 menos aí o volume 1 que corresponde a volume 1 mesmo, tá bom? A única coisa que trocamos é o valor do volume 2, pois sabemos que é 2 vezes o volume 1. Agora, vamos lá finalizar isto aqui. Este mais este vai dar P1 mais 2P1 dá 3P1 sobre aqui o 2, vezes este menos este, que no caso 2V1 menos V1 vai ser igual a V1. 3 sobre 2 é igual a 1,5 P1 vezes aqui o
V1, ok? Então, este aqui seria o trabalho realizado em função de P1 e V1. Alternativa, com certeza será aqui a alternativa C. Número 2, a alternativa correta é C. Agora, na questão número 13, aí há uma armadilha que você precisava verificar antes de começar a pensar que está a arrebentar com tudo aqui, tá bom? Na questão número 13, nós temos o seguinte. A figura mostra a variação do volume de um gás perfeito como função da temperatura. Esta é a primeira coisa que você deveria levar em consideração. É um gráfico do volume em função da temperatura e não pressão em função do volume. Numa transformação isobárica de 5 pascais. Então, a transformação isobárica, ou seja, a pressão aqui permanece constante e ela é igual a 5 pascais. Pede-se o seguinte, sabendo que o gás recebeu 600 joules na forma de calor, qual é em joules a variação da energia interna do gás? Bom, nós sabemos que o gás recebeu um calor que é igual a 600 joules, ok? Então, queremos saber qual é em joules a variação da energia interna. Então, teríamos variação da energia interna aqui. Muito bem, a primeira coisa que nós sabemos é que se ele recebe calor, a variação da energia interna será calor positivo porque recebeu calor. E se o calor já é positivo, o trabalho terá que ser negativo. Agora, nós vamos precisar aqui do trabalho. Se a pressão for constante, o trabalho sempre é igual a pressão constante vezes a variação do volume. Ok? Então teríamos pressão vezes variação do volume, que seria volume final, menos aí o volume inicial. O trabalho vai ser igual. Vamos ao nosso gráfico, a pressão seria aqui 5 pascais, mas vamos ao gráfico tirar o volume final e o inicial. O nosso gráfico é este aqui. Ele vem até aqui, então o volume final é 8 e o volume inicial aqui é o 2, tá bom? Venha para o 2. Então, teríamos 8 menos aqui o 2. Tudo isso está em metros cúbicos. Veja o gráfico. Veja o gráfico para não falar línguas estranhas, tá bom? Então, aqui, 8 menos 2 dá 6 e 6 vezes 5 dá 30. Então, teríamos 30 joules, porque Pascal vezes aqui metro cúbico é igual a joules. Bom, então a variação da energia interna será calor, que é 600 joules, menos o trabalho, que é aqui 30 joules. 600 menos 30 é igual a 570 joules, ok? Então, era isto que você deveria dar bastante atenção para não me falar línguas estranhas nessas horas, ok? Então, abra o olho, querido, e começa a fazer as coisas certas. A alternativa seria a alternativa D. Não precisava aqui começar a marcar qualquer coisa que encontrasse pela frente. É a alternativa D em número 13. 14. Aquecedores solares usados em resistência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus centígrados. Então, esses aquecedores solares devem levar a água até uma temperatura de 70 graus centígrados. Não sei o que eu disse lá. No entanto, a temperatura ideal do gás para o banho é de 30 graus, ok? Só que para tomarmos aqui o nosso banho, precisamos de uma temperatura final aqui de 30 graus centígrados. Por isso, devem-se misturar água aquecida com água a temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus centígrados, ok? Como nós vamos conseguir aquecer a água até 70 graus, não dá para tomar banho com água a 70 graus. Vamos tomar banho aqui com água a 30 graus. Teremos que fazer uma mistura desta água, primeira, a água mais quente, com esta água mais fria, no caso, com uma certa temperatura de 25 graus centígrados. Vamos lá aqui ao nosso enunciado. Aqui diz o seguinte: qual é a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Um banho à temperatura ideal nós sabemos que ocorre aí a 30 graus centígrados. Então nós pretendemos saber a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Nós chamamos de água quente aqui de 1, a massa de água fria aqui de 2. Então queremos M1 sobre aqui o M2. Água quente sobre água fria. Então quanto é que isso vai nos dar? Bom, aqui você deve considerar o seguinte, que tem calor 1 devido à água quente, mas tem calor aqui 2 devido à água fria. A soma desses calores vai ser igual a zero, porque se juntarmos água quente mais água fria, vai acontecer que haverá troca de calores até chegar-se ao equilíbrio térmico. Então, quando atingir-se o equilíbrio térmico, a soma dos calores sempre é igual
aí a zero, ok? E o calor é dado por calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Então aqui nós teríamos, para 1 teríamos calor específico de 1, a massa de calor específico, a massa de 1 vezes a variação da temperatura 1. Mas para 2 teríamos calor específico, massa 2 vezes variação da temperatura 2, sendo igual aqui a 0. Tá bom, uma vez que nós queremos M1 sobre M2, vou pegar esta parte e passar para lá. Ficávamos com C vezes M1 vezes delta T1 sendo igual a menos, ok? O C M2 vezes delta T2. Agora, pode ver que pode simplificar este C com este C. Se eu pegar o M2 e passar para cá, passa para dividir. Então, ficaríamos com M1 dividido por M2, ok? Sendo igual aqui ao T2, ok? Variação da temperatura 2. Esta variação da temperatura 1 vai largar a massa 1, passando para lá vai dividir, ok? Variação da temperatura 1. Então, basicamente era só isso que você arrebentava com tudo aí. Mas não se esqueça desse sinal negativo, ok? Esse sinal negativo. Quer dizer que isto vai ser igual. A variação da temperatura 2 vai ser igual aí a temperatura final menos a temperatura 2 no início. Sobre aqui, a variação da temperatura 1 será a temperatura final menos a temperatura 1 no início. Vamos lá colocar isto aqui. Não precisa converter para Kelvin, ok? Não precisa converter para Kelvin. Aquela coisa de converter para Kelvin, você só deve tomar em consideração quando estiver a trabalhar com a fórmula PVT, que é a fórmula da equação geral dos gases. Aqui nós teríamos temperatura final 30 menos a temperatura 2, que no caso é a temperatura ambiente, que seria 25. Aqui teríamos a temperatura final, que no caso é 30, menos a temperatura de água quente, que no caso corresponde aqui a 70, ok? Então vamos fazer a continha que fica fácil. 30 menos 70 vai dar aqui menos 40, ok? Menos que este menos aqui. O 30 menos 25 será aí 5. Menos menos dá mais e fazendo aqui por 5 temos 1 sobre aqui o 8, ok? 1 sobre 8 é igual a 0,125. Então essa será a razão entre a massa da água quente com a massa da água fria. 0,125. Alternativa, vem aqui e dá um check. A alternativa será a alternativa B, ok? A alternativa B é a correta. Passando aqui para a questão número 15, vamos responder a pergunta. Assim diz o enunciado em 15. Um gás perfeito contido num recipiente inicial a 127 graus. Eu vou colocar aqui a temperatura inicial é 127 graus centígrados. E 500 pascais, ok? A pressão é aí 500 pascais, não, 5.000 pascais, ok? Não 500. Sofre uma transformação isocórica. Quer dizer que o volume é constante. Por essa via, sua pressão passou para 2.000 pascal. Então, sofrendo uma transformação isocórica, ou seja, volume constante, a pressão passou para 2.000 pascais. A pressão passou para 2.000 pascal. Então, nós queremos saber, assim a temperatura final em SI vale. Então, queremos saber qual é o valor da temperatura final em SI. No caso, em graus centígrados. É só ver aqui as alternativas que percebemos que está em graus centígrados. Tá bom, então nós queremos a temperatura final em graus centígrados. Lembra da fórmula PV? T igual aqui a PVT. É só considerar aqui que a pressão é 2, o volume é 2, temperatura também é 2. Uma vez que o volume permanece constante porque o processo é isocórico, é só simplificar aí, ficando com P1 sobre T1 igual a P2 sobre aqui T2. Aí que está, meus amigos começam aí a falar línguas estranhas só porque aqui mandaram calcular, só porque aqui querem a temperatura em graus centígrados, eles já usam isso aqui em graus centígrados. Isso fica bem errado, ok? Quando se usa essa relação, nunca usa-se a temperatura em Celsius. Passe sempre para Kelvin. E para Kelvin é só somar com 273, que isto fica para ti 400 Kelvin, ok? Então, desta forma, querendo a temperatura 2, vamos fazer meios extremos. Ficamos com P1 vezes aí T2, ok? Este vezes este, sendo igual a T1 vezes aqui o P2.
Passe este P1 para lá e você ficará aqui com T2 sendo igual a T1 vezes o P2 sobre aqui o P1. Vamos substituir temperatura 1 é igual a 400 kelvins, vezes a pressão 2. A pressão 2 é igual a 2000 pascais, dividido aqui pela pressão 1, que no caso são 5000 aqui pascais, ok? Pascal com pascal, isso fica banana. Então você corta esses 3 zeros com esses 3 zeros. Aqui 40 sobre aqui o 5 vai ser igual a 8, com este 0 vezes aqui este 2. Então a temperatura 2 vai ser igual a este vezes este, que vai dar 160, ok? 160 Kelvin, ok? Então 2 vezes 80 dá 160 Kelvin. Agora, se eu quiser essa temperatura em Celsius, eu sei que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Se eu quiser isto aqui em Kelvin, eu teria que colocar aqui, este passa para lá, subtrai, então teria que temperatura em Kelvin menos 273 vai ser igual a temperatura em Celsius. Bom, então teríamos aqui 160 graus, 160 Kelvin menos 273. A temperatura em Celsius seria menos alguma coisa por aí, ok? Então seria uma temperatura negativa e seria em graus centígrados. Bom, então se viermos para o nosso exame, nós vamos verificar que não temos nenhuma temperatura negativa aí. E se eles disseram que querem a temperatura final no sistema internacional, a temperatura no sistema internacional é medida em Kelvin e não em graus centígrados. Então, houve uma falha aqui no enunciado ao apresentar as alternativas. Em vez de ser graus centígrados, tinham que ter sido aqui em Kelvin. Então, deste modo, a alternativa verdadeira aqui não existe. Provavelmente esta questão terá que ser cancelada aí na hora da correção, tá bom? Mas se você quiser chutar mesmo, terá que colocar aí 160, tá bom? Porque eles disseram que querem a temperatura no sistema internacional seria 160 Kelvin, ok? Passando aqui para a questão seguinte, nós vamos fazer a questão 16 para finalizar aqui com a questão 20, até a questão 20. Vamos lá, 16? Durante a expansão, um determinado gás recebe Q igual a 200 joules de calor e realiza W igual a 140 joules de trabalho. No fim do processo, pode-se afirmar que a energia interna do gás, ok? Então, nós percebemos que ele vai receber 200 joules em forma de calor e vai realizar um trabalho aqui de 140 joules. Então, queremos saber o que acontece com a energia interna. A variação da energia interna, uma vez que recebeu calor, o calor será positivo e o trabalho será negativo, ok? Recebeu calor, calor é positivo e o trabalho, consequentemente, terá que ser negativo. Então, teríamos aqui 200 menos aqui 140 vai ser igual a 60 joules. Bom, a variação da energia interna deu positivo, quer dizer que há um aumento da variação da energia interna, que a alternativa seria aí a alternativa a energia interna aumenta em 60 joules, ok? Então vamos passar aqui para 17. Os gráficos ilustram as transformações termodinâmicas de uma massa constante de um gás ideal. Quais são os gráficos que representam, respectivamente, os processos isotérmico, isobárico e isovolumétrico, ok? Isotérmico temos que mostrar que a temperatura não está a variar, ok? Em isotérmico temos que mostrar que a temperatura não está a variar. Quando viemos para o gráfico PT aqui, verificamos que a temperatura varia à medida que a pressão varia. Aqui também, e da mesma coisa, aqui também. Aqui temos um diagrama PV, ok? Só que nesta relação PV, percebemos que à medida que o volume vai aumentando, vai diminuindo a sua pressão. Então, este diagrama, se for a verificar bem aí, a estudar um pouco de teoria, vai verificar que é exatamente este da isoterma, ok? Então, nós teríamos aqui um processo isotérmico no 3, ok? Porque queremos primeiro isotérmico. Depois precisamos de isobárico, onde mostramos que a pressão não está a variar. Neste caso, a pressão varia. Neste também a pressão varia. Neste aqui, a pressão também varia. Agora, neste aqui também a pressão varia. O único gráfico que não temos pressão variando, aí seria o gráfico este quarto, ok? Então, depois, a isobárica seria o quarto
gráfico. Depois disto, teremos que achar isovolumétrico, ok? Isovolumétrico. Se passarmos a analisar, este aqui o volume varia, este aqui o volume varia, este aqui o volume varia. Agora, nesses dois gráficos não temos volume, mas este gráfico para isovolumétrico não existe, tá bom? Então, logo, esta questão 2 é que seria o gráfico isovolumétrico. Então, a alternativa seria 342. Vamos lá procurar 342, seria aqui a alternativa D. Então, em 17 ficávamos com D. 17, a alternativa correta 100% é D. Vamos passar agora para a questão 18, ok? Passando para a questão 18, nós temos o seguinte. Ao fornecer 30 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência a variação da temperatura igual a 50 graus Celsius. Determina a capacidade térmica deste corpo em cal por graus centígrados, ok? Então, a capacidade térmica aqui já foi dada, na verdade, a forma. Aqui vem cal por graus. Então, quer dizer que é calor sobre aí a variação da temperatura. A capacidade térmica vai ser o calor sobre a variação da temperatura. Então, o calor que foi fornecido aqui corresponde a 300 calorias. Vamos ter 300 calorias sobre a variação da temperatura, que é de 50 graus Celsius. Corta 0, 30 por 5 dá 6. Então, capacidade térmica seria de 6 cal por aqui graus Celsius. A alternativa, venha para cá e marque a alternativa verdadeira. Qual seria? A alternativa B, com certeza. Então, 18, vamos marcar aí B. Muito bem, agora passando para 19, temos o seguinte. Uma massa fixa de um gás perfeito passa pelo ciclo ABCD como desenhado dentro de um pistão, ciclo em êmbolo. A temperatura A é TA igual a 500 Kelvin. Identifica o nome da transformação gasosa respectivamente. Então, queremos aqui de A para B, ok? De A para B, o que seria? De A para B, vamos para o nosso gráfico. Vamos para o nosso gráfico de A para B, nós temos aqui um diagrama P, aqui V, ok? De A para B estamos a sair daqui para aqui. Nós temos esta curva aqui. Este tipo de curva é característica da isotérmica quando se trata de um diagrama PV. Então, de A para B seria isotérmica, ok? Isotérmica. Depois queremos aqui de B para C. De B para C, vamos para B para C aqui. De B para C, o que é que nós está a mudar? Quando saio daqui, venho para aqui, o volume não muda. Então, é isocórico, ou seja, isocórico ou isovolumétrico. Ok? Então, depois vamos ter aqui de C para D. De C para D volta a ser isotérmico. Depois de D para E volta a ser isocórico. Então, temos isotérmico, isocórico, isotérmico, isocórico. Alternativa A. Ok? A é que é a alternativa verdadeira em 19. 19, marque aí a alternativa A. Tudo bem. Agora, vamos passar para corrigir a última questão da nossa parte 1, da correção do exame de Física 1, 2021, UEM. Nós temos o seguinte. Uma certa massa de gás ideal passa por uma transformação isobárica. Quais os pares dos pontos, temperatura e volume que podem representar esta transformação? Muito bem. Se usarmos a relação PVT, ok? PVT, aqui também teríamos PVT, ok? PV2 sobre T2. Uma vez que é isobárica a transformação, cortamos este com este e fazendo o produto dos meios extremos, ok? Produto dos meios extremos, teríamos T1 vezes aqui V2 deve ser igual a V1 vezes aqui T2, ok? Então, o que a gente percebe? Que a temperatura 1 multiplicada com o volume 2 deve ser igual ao volume 1 multiplicado pela temperatura 2. É como se invertessem aí as ordens. Então, quero dizer que a alternativa verdadeira aqui será aquela alternativa em que fazendo o produto dos meios e produtos extremos, a igualdade permanece. Aqui 4 vezes 3 dá 12. 8 vezes 2 dá 16. Então, é falso. Ok? Alternativa B, produto dos meios, produtos extremos. 2 vezes 8 dá 16. 4 vezes 4 dá 16. Então, B é a única alternativa verdadeira. Porque se continuar com o mesmo raciocínio, nenhuma dessas alternativas te dá aí a verdadeira. Ok? Nenhuma dessas alternativas te dá igualdade. Logo, com base nisto aqui, nós chegamos à conclusão que a alternativa verdadeira será B.
Thanks people, meu nome é Pedro da Glória Valis. Se você não clicou no like, não se inscreveu, você fez a coisa errada durante todo este vídeo. Se inscreva aí, fique ligado ao nosso canal, ajude aí a compartilhar os vídeos e atenção, neste canal vamos rebentar com a matemática, vamos rebentar também com a física. Fique ligado e recomendo o canal aos seus amigos. Thanks and God bless.